Tudo bem? Bom dia! Vamos lá para mais uma aula de geografia? Hoje a nossa aula vai ser no caderno de geografia, certo? Conhecendo as principais características da região sul, como o clima, o relevo e a vegetação. Então, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso, o que tem, né, na nossa região, que é a região sul, e vocês também devem copiar no caderno de vocês de geografia, certo? Então, assim, o clima, a gente sabe que aqui na região sul, as nossas estações, elas são bem definidas. Ou seja, o verão é muito quente, o inverno é muito frio, a gente tem o outono, tem a primavera, tá? Ela está localizada abaixo do Trópico de Capricórnio, ou seja, no nosso planeta Terra existe uma linha, certo? Imaginária no meio e a gente fica abaixo, tá? Com isso, o que acontece? O clima é subtropical. Então, o clima, como a prof falou, ele é bem dividido, né? As nossas estações são bem certinhas, tá? Ele é caracterizado por temperaturas mais amenas também, não são tão altas como no norte e no nordeste. Lá, às vezes, dá calor de 40 graus. Não é o caso, né, da nossa região, certo? Então, assim, a nossa região, inclusive, é a região mais fria, tá? Do Brasil, certo? Então, as temperaturas médias anuais ficam entre 15 e 20 graus, mais ou menos, né? Com exceção do extremo sul, ou seja, da serra, tá? Onde as médias são menores que 15 graus. Então, no inverno, na Serra Catarinense, a média é até 15 graus. Passou disso, já está quente. Então, eles são acostumados com temperaturas mais amenas, certo? A vegetação, tá, da região sul é influenciada principalmente pelo clima e pelo relevo. Por quê? O clima daqui e o relevo daqui são vegetações da Mata Atlântica, tá? Serra do Mar e da Mata dos Pinhais, dos Planaltos, principalmente na Serra. Tem muito matas dos pinhais, pinheiro, araucária, muito. E também tem os campos, lembra dos campos? Dos pampas. E para que servem os campos? Né? Para criação de gado, né? Então são campos largos, né? Normalmente tem muitos canyons nessa área, tá? Então, assim, a campanha tem gaúcha ou tem os pampas, né? Principalmente aqui na região sul. Então, assim, principalmente na serra, tá? A gente consegue ver muito esse tipo de vegetação, Mata Atlântica, né? Os campos e os pampas. Aí tem a Mata dos Pinhais, que são os pinheiros, araucárias, que são características da nossa região sul. O relevo, as unidades de relevo, né, que ficam aqui na nossa região, a gente tem muitos planaltos, muitas serras, tá? Então, essas são as principais características, tá? Planaltos, serras, tem muitas chapadas, muitos canyons, tá? Mas principalmente planaltos é o que mais tem, junto com as serras, tá? Principalmente, por exemplo, mais no sul de Santa Catarina, a gente tem muitas serras, certo? Então, é uma característica do relevo do nosso estado, tá? De Santa Catarina, da região sul também, ok? As nossas atividades hoje, elas vão ser no caderno, tá? Então, tem que copiar todas as atividades no seu caderno, certo? Então, agora sim, ó, ali a prof colocou uma legenda. Floresta amazônica de verde, Pantanal de amarelo e campos de azul. Então, vocês vão ler as frases e fazer a correspondência correta, pintando cada frase de acordo com a legenda. Então, por exemplo, na A, localizada em uma grande planície com muitos rios e grande diversidade animal. Na época das chuvas, fica totalmente alagado. O que é? É a floresta amazônica, o Pantanal ou os campos? Daí vai pintar com a cor. Na B, bioma típico da região sul do país, onde predominam plantas rasteiras. As chuvas ocorrem regularmente e a temperatura pode ficar muito baixa em alguns meses. O que é? Será que são os campos, floresta amazônica ou Pantanal? Na C, é a maior floresta tropical do mundo. Ela é úmida e quente na maior parte do ano e acolhe animais como onças, sucuris, além de muitas espécies vegetais. Então, qual é? Então, tem três, cada uma você vai pintar de uma cor,
seguindo as características. Na 2, observar a imagem e depois responder as questões no seu caderno. É só para observar, não precisa imprimir a imagem, tá? Então, observa bem a imagem, daí você vai responder. A imagem ali ao lado, né, que está atrás, pertence a qual vegetação? Será que é, por exemplo, Mata Atlântica, Mata dos Pinhais, Campos, Pampas? Qual é a vegetação? E na B, apontar 2 características que você indica nas imagens para nomear essa vegetação. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se for Campos, por que é Campos? Se for Mata Atlântica, por que na imagem está representando que é a Mata Atlântica? Tá? Então, essas são as nossas atividades de hoje, só 2, tá? Então, tem que copiar no caderno, resolva com atenção, capriche na letra, na organização do caderno. Beijo!